E aí, meus amigos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, o tema do vídeo de hoje é sobre arbitragem. Pois é, os árbitros, o VAR, todas as polêmicas do Campeonato Brasileiro, principalmente com relação ao Corinthians, né? Então vamos falar de arbitragem nesse vídeo, porque caso vocês não saibam, né, o Corinthians é o time que mais tem decisões desfavoráveis do VAR no Brasileirão. Pois é, o Corinthians é o time que mais tem decisões contra em relação ao VAR no Brasileiro, né? Então vamos falar de arbitragem e eu quero analisar com vocês alguns jogos, alguns árbitros, tanto de campo quanto de vídeo, tá? Porque assim, o que eu fiz, galera? Eu fiz um levantamento, uma pesquisa, né? Em relação a todos os jogos do Corinthians no campeonato até aqui, tá? E pegando todos os árbitros de campo, de vídeo, pegando as polêmicas, pegando as decisões com auxílio do VAR, tá? Então eu fiz uma pesquisa demorada, trabalhosa, mas era um intuito meu fazer um vídeo desse tema. Então eu fiz essa pesquisa para analisarmos a arbitragem, principalmente referente ao Corinthians, né? Então vamos lá, vamos começar mostrando aqui. Eu tô no Word, tá? No Office mesmo, tá? No Word. E aqui no Word eu anotei tudo em relação à arbitragem, tá? Os árbitros de campo, de vídeo, os jogos do Corinthians nesse campeonato. E vocês estão vendo aí, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui o primeiro jogo do campeonato, Bahia 1, Corinthians 1. O árbitro, Bruno Arleu de Araújo. E o VAR, Rodrigo Nunes de Sá, tá? E eu coloquei todos os jogos aí até aqui. E eu coloquei também o que teve no jogo, um pênalti, um impedimento, um gol anulado, gol confirmado e por aí vai. Aí, em asterisco, eu coloquei o que foi com auxílio do VAR, tá? E sem asterisco é o que, por exemplo, marcou no campo e o VAR só confirmou. Por exemplo, nesse Bahia e Corinthians aqui, o Romero teve um gol anulado, lembram? Tava 1 a 0 Bahia. Aí o Romero deu um chute de fora da área, golaço, empatou o jogo. Porém o Thales Magno estava impedido no lance. Só que o Bandeirinha marcou no campo o impedimento. O VAR só confirmou. Então eu não coloquei com asterisco aqui, tá? Porque foi no campo que o Bandeirinha deu o impedimento. Mas, por exemplo, nesse Corinthians 3, Vasco 0, vocês estão vendo aí, ó. Foram 2 gols anulados do Corinthians. 2. E os 2 com auxílio do VAR, né? Auxílio do VAR, auxílio entre aspas, né? Árbitro, o Anderson Daronco e o VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira, né? Então vamos relembrar esses lances aqui com vocês, tá? Só para vocês verem aqui, olha só. E tá aqui os lances, tá? Bom, eu não vou mostrar em tela cheia, tá? E eu só vou mostrar alguns fragmentos dos lances, só pra gente relembrar, tá? E eu não quero ter problemas de direitos autorais, então eu vou deixar na tela padrão do YouTube, tá? Não vou colocar tela cheia pra evitar direitos autorais, beleza? Não é minha culpa. O YouTube é muito chato com relação a direitos autorais. Enfim, então vamos relembrar as polêmicas dos jogos aqui. Primeiro, Corinthians e Vasco, né? Bom, no primeiro tempo, o Corinthians fez 2 a 0. Aí no segundo, teve um gol anulado do Matheus Bidu. Vocês vão ver aqui, ó, que o Matheus Bidu, ele parece que empurra o zagueiro e faz o gol, né? Aí com o auxílio do VAR, ó, parece que o Matheus Bidu empurra o cara do Vasco e o Daronco anula o gol do Bidu, né? Até consigo entender, talvez. Só que aí teve outro gol anulado do Memphis. Vamos ver aqui? Pera aí. Acho que foi esse gol aqui, do Memphis, né? Que ele recebe na área, ó. Vocês estão conseguindo ver, né? Imagino. Ó, o Memphis domina, gira e faz, né?
Aí o Daronco, chamado pelo VAR, ele marca o impedimento do Yuri Alberto, eu acho, no início do lance. Mas a bola vai para um lado e para o outro até chegar no Memphis para fazer o gol, né? E o Daronco faz o quê? Anula. Dá a impressão que... Olha, deu impedimento. Dá a impressão que só procurou algum motivo para evitar o gol do Corinthians. É impressionante. Foi o segundo gol anulado, né? A sorte é que no final do jogo o Corinthians fez o terceiro num gol contra bizarro do Vasco e matou o jogo, né? 2 gols anulados. O segundo, pra mim, olha, enfim. Vamos voltar lá? Beleza. Aí teve esse Palmeiras 2, Corinthians 0. E teve um gol do Vitor Roque anulado por impedimento, né? Isso foi favorável ao Corinthians, porém numa derrota, né? Enfim. E tava mesmo o jogador do Palmeiras impedido, enfim. Volta aqui. E tava mesmo impedido e... Bom, terminaria 3-0. Terminou 2. Fazer o quê? Aí teve esse Corinthians 0, Fluminense 2, né? Foi o último jogo do Ramon Dias. Aí, tava 1-0 Fluminense. Aí o árbitro, Rodrigo José Pereira de Lima, auxiliado por Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, marcou o pênalti do Martínez em cima do Serna, do Fluminense. Vamos rever? Deixa eu procurar aqui. Tá aqui, ó. Corinthians 0, Fluminense 2. Vamos relembrar. Olha só. A jogada... Eu deixei no mudo, tá? Mas dá pra ver aqui, ó. O lance ali, ó. O Martínez faz o pênalti no Serna. Ó. Parece que ele pisa no calcanhar do Serna. Vamos ver a jogada, ó. Ele pisa no Serna dentro da área. Ó. Aí ele é chamado, vai no vídeo. E claro que ele dá o pênalti. E o Fluminense faz o segundo gol. E vence o jogo, né? Enfim. É mais um lance pra caçar pênalti. Mas realmente o Martínez, ele parece que pisa realmente no calcanhar do Serna do Fluminense. Martínez fez merda, né? Aliás, o Martínez, pra fazer pênalti, olha, é um negócio impressionante. Deixa eu ver o que mais aqui. Aí teve Corinthians e Sport. Assim, quando não tem nada de arbitragem, eu deixo sem nada aqui, né? Não teve pênalti, impedimento, nada. Então, só coloquei o árbitro, o Daronco e o VAR, que foi o Rafael Trace, tá? Aí teve Flamengo 4, Corinthians 0. Olha quem apitou. Ramon Abate Abel. E o VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira, né? O Rodrigo D'Alonso tava lá no Corinthians e Vasco, né? Só pra confirmar, ele tava no Corinthians e Vasco. Rodrigo D'Alonso Ferreira. Aí colocaram ele pra Flamengo e Corinthians. E aí no quarto gol do Flamengo, um pênalti do Coronado em cima do Arrascaeta. Lembram disso? Foi um lance só pra caçar um pênalti pro Flamengo, só pro Flamengo golear o Corinthians, né? Olha só o lance. Vamos rever? Arrascaeta. Pera aí. Aí, coloquei mudo aqui. Vamos lá. Ó, vamos rever aqui, ó. Coronado, acho que dá uma pisadinha de leve no Arrascaeta, ó. Ó, quer ver, ó? Ah, mano, mal toca no pé do Arrascaeta. Aí vai lá o árbitro e marca o pênalti. E o Flamengo faz o quarto gol. Enfim, né? Enfim. Foi só um pênalti que acharam ali pro Flamengo fazer o quarto e golear. A vitória deles ficar maravilhosa, né? Enfim. Mas beleza. Talvez alguns de vocês achem pênalti. Tá bom. Aí teve Corinthians 4, Internacional 2, árbitro Paulo César Zanovelli da Silva e o VAR Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, tá? Foram 2 gols anulados do Corinthians e um pênalti, tá? Vamos relembrar aqui, teve um gol do Yuri Alberto anulado por falta do Mateuzinho na origem e um gol do Memphis anulado por outra falta na origem do Ramalho. Foram 2 gols anulados por falta na origem. E aí teve um pênalti do Oscar Romero que ele faz em cima do Matheus Bidu. O Oscar Romero, irmão do nosso Romero, no caso. E aí vamos relembrar aqui, ó. Corinthians 4, Inter 2. Tava 2-1 pro Inter, a essa altura do jogo. Olha só. Pera aí. Colocar mudo. Beleza, vamos relembrar? Aí primeiro teve um gol do Yuri Alberto. Aí, ó, beleza, teve o gol do Yuri. O Yuri fez 3 nesse jogo aqui. Aí,
Ele comemora, pensando que empatou o jogo. Aí vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui, ó. Ó, a falta do Mateuzinho em cima do Wesley, do Internacional. Que o Mateuzinho chegou rasgando. E aí, claro, ele vai no VAR pra achar defeito. Ó, de novo, ó. Ele vai no VAR e o Mateuzinho, ó. Ele chega por baixo no jogador do Inter, acerta a perna dele. Um motivo claro pra anular gol do Corinthians, né? Aí teve um outro lance. Quer ver? Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar. Aí depois o Yuri empata o jogo, tá? Fica 2 a 2. Deixa eu pular aqui. Só pra achar o outro gol anulado. Deixa eu ver aqui. O outro gol anulado foi do Memphis. Aqui, ó. O terceiro gol. Deixa eu ver. Não, essa foi a bola na trave. Esse aqui, ó. O gol do Memphis. Ele faz o terceiro gol. Vira o jogo. Aí o que o VAR vai olhar? Outra falta na origem, claro. Falta do Ramalho dessa vez. Quer ver? Deixa eu adiantar aqui. Aí, ó. Lá vai ele no VAR, claro. Ele fazia assim, ó. Lá vai ele no VAR. Aí... Peraí que travou aqui. Eu tô com internet, desgraça. Por que você travou? Aí, foi. Ele deu falta no Ramalho. Ó. Que o Ramalho... Ó. Acho que ele pisa no jogador do Inter, sei lá. Aí, ó. Parece que ele pisa no jogador do Inter, o Ramalho, dá outra falta na origem e anula o gol do Corinthians. Pois é. Mais uma vez. Mano, 2 gols anulados por falta na origem. Aí depois, ele marca um pênalti pro Corinthians, né? Pois é, ele marca um pênalti. Deixa eu ver se é nesse lance aqui. Vamos procurar. É esse lance aqui, ó. Do Oscar Romero no Matheus Bidu. Olha só, cruzamento. Aí o Oscar Romero acerta, acho que a barriga do Bidu, alguma coisa assim. Pera aí. Deixa eu voltar aqui. Só pra gente rever, ó. Aqui não dá pra ver aqui nesse replay. Aí ele vai no VAR, é chamado. Pelo menos pra isso, né? Depois de anular 2 gols do Corinthians, ele vai no VAR ver o pênalti. Aí o Oscar Romero encostando a sola da chuteira na barriga do Bidu. E aí ele marca o pênalti. O Yuri faz o gol, né? E depois o Coronado fecha o placar. Termina 4 a 2, tá? Vamos ver o que mais aqui, ó. Mirassol e Corinthians. Teve, assim, perdemos pro Mirassol 2 a 1, que beleza. E aí teve um pênalti a favor do Corinthians. E teve um gol anulado do Mirassol. Vamos relembrar também? Foram 2 lances a favor do Corinthians, mas vamos relembrar. Primeiro pênalti, né? Que foi um lance, acho que do Coronado. Pera aí. Foi um lance do Coronado. Que ele chuta, a bola bate na mão do jogador do Mirassol, o goleiro pega. Ó, quer ver, ó? A repetição? Ele chuta, a bola bate na mão. E aí o VAR é chamado, por milagre, né? Porque... Aí o VAR é chamado, porque bate na mão do jogador do Mirassol e o árbitro marca o pênalti, né? E aí o Memphis tenta dar a cavadinha e erra a cavadinha. Eita, Memphis, hein? Que cavadinha merda. Aí, deixa eu ver, no final do jogo, o Mirassol teve um gol anulado. Deixa eu ver, já tava 2 a 1 pro Mirassol, seria só o terceiro. Deixa eu pegar aqui. Adianta. Deixa eu ver... É lá pro final. É lá no final do jogo. Deixa eu ver se eu pego aqui. Eu acho que eu passei direto. Esse foi o segundo no Mirassol, não foi? Deixa eu ver. O gol do Reinaldo, né? Um gol que valeu. Mas no GE aqui não tá mostrando o gol anulado. É que o Mirassol teve um gol anulado no final porque o jogador que faz o gol ajeita com o braço... né? Bate a bola no braço dele, ele faz o gol e é anulado, né? E é anulado o gol. Enfim, aí teve Corinthians e Santos. Pois é, teve Corinthians e Santos. Teve um gol confirmado pro Corinthians, que foi o gol da vitória, o gol do Yuri Alberto, que ele finaliza de cabeça, né? O goleiro pega, só que a bola já tinha ultrapassado a linha, né? Aí o VAR confirma o gol e teve um gol anulado do Yuri no final.
Pelo quê? Falta na origem. Agora de quem? Félix Torres. Já é o terceiro gol anulado por falta na origem. É inacreditável. Agora o Felizardo foi o Félix Torres. Vamos relembrar aqui, ó. Vamos lá, Corinthians e Santos. Primeiro gol confirmado. Né? Pera aí. Vou colocar mudo aqui. Gol confirmado do Yuri, né? O goleiro pega na cabeçada. O Klaus estava apitando, ó. O goleiro pega, mas a bola já tinha entrado, né? Deixa eu pegar aqui. Pera aí. Dá pra ver por aqui? Deixa eu ver. Volta um pouquinho. Deixa eu ver aqui, ó. Quer ver? A bola entra, a bola passa totalmente a linha. E sai o gol do Yuri. E o VAR confirma o gol, né? Aí, ó. Quer ver, ó? É essa câmera que mostra que a bola tinha entrado, ó. Aí o Klaus confirma o gol do Yuri Alberto. Aí no final do jogo, teve um gol anulado. Claro que teve um gol anulado. O gol do Yuri, de cavadinha, lembram? Olha só. O Yuri faz um gol de cavadinha. Seria o gol da vitória ali, 2-0, coisa e tal. Só que aí a falta no Félix Torres na origem, olha só. Falta do Torres na origem. E o Torres que dá assistência, né? Ele faz a falta, lança pro Yuri e o Yuri faz o gol, né? Segundo o VAR, foi falta do Félix Torres, né? Olha, ele é chamado no VAR e dá a falta na origem do Félix Torres, né? Mais um gol anulado por falta na origem. Impressionante isso. Mas beleza, vamos continuar aqui, ó. Aí teve Atlético Mineiro 0, Corinthians 0, né? O árbitro Rafael Rodrigo Klein apitou. Aí no finalzinho do jogo, no final, acho que nos acréscimos, teve o lance do Rubens, do Atlético, em cima do Breno Bidon, que foi um carrinho forte ali. Aí o árbitro expulsa o Rubens, aí o VAR chama ele e fala, não, é pra amarelo. Aí ele reverte o vermelho pra amarelo. Vamos relembrar aqui, ó. Quer ver? Atlético Mineiro e Corinthians. Vai tentar o domínio. Mudo, por favor. Obrigado. Foi um carrinho forte do Rubens. Vamos ver aqui. Aí, ó. Ele chega atropelando o Breno Bidon. Aí o árbitro dá o cartão vermelho pra ele. Os jogadores do Atlético não ficam nada felizes. Aí, claro, ele faz, né? O maravilhoso sinal do VAR. Aí ele vai checar no VAR. E aí o VAR fala pra ele que foi um lance de cartão amarelo, que o carrinho não foi tão forte assim. Aí ele tira o vermelho e dá amarelo pro Rubens. E era nos acréscimos, né? Era o último minuto do jogo aí, então... E já tava 0-0. Enfim. Continuando, vamos lá. Teve outros jogos aqui que não teve polêmica. Aí teve Corinthians 1, Bragantino 2. A volta do Mundial. Esse eu fiquei revoltado, cara. Esse eu fiquei revoltado. O árbitro, peraí. O árbitro, Bruno Arleu de Araújo. O VAR, Rafael Trace. Pois é. Vamos relembrar aqui, ó. Vamos relembrar aqui. Corinthians 1, Bragantino 2. Deixar no mudo de novo. Olha só. Foi um lance do Kaká, que ele levanta a perna, mal atinge o jogador do Bragantino, o cara se joga. E a história já... Ó, ele levanta, recolhe a perna, o cara cai. O árbitro tá de frente. O árbitro... olhem isso. Ó o Kaká. Olha onde tá o árbitro. E o árbitro, ele faz assim com os braços, falando, não foi nada. É incrível. Tá na cara do árbitro. O Kaká levanta a perna, mal atinge o adversário, o cara se joga, o árbitro de frente para o lance. Aí o que acontece? O que acontece? É claro, ele faz a bosta do sinal do VAR e vai checar. Ele vai checar. Ele tava de frente pro lance. Aí o VAR liga pra ele e fala, ó, Bruno, né? Que era o Bruno Arleu de Araújo. Ó, Bruno, foi pênalti, hein? Você viu errado, você é cego. Aí o árbitro concorda que ele é cego, porque ele tava de frente para o lance. Aí ele vai no VAR e marca o pênalti. Ele tava de frente. Olha o árbitro aqui. Olha o árbitro aqui, ó.
Porra! E claro, a gente perde, né? No final toma um gol besta do Bragantino e perde o jogo. Mano, é inacreditável, ele tava de frente. Aí, vamos voltar aqui. Tem mais, claro, né? Deixa eu ver. Aí teve Juventude e Corinthians, né? Foi o último jogo do primeiro turno. Teve um gol confirmado pro Juventude e um cartão vermelho pro Romero. Ó, Juventude e Corinthians. Primeiro o gol do Juventude, né? Que foi um gol de um tal de Matheus Babi, né? Que deu um impedimento no lance. Mas o jogador do Juventude não estava impedido, né? Ele dá o gol, né? O VAR confirma o gol. Aí teve a expulsão do Romero. Que o Romero dá um encontrão no adversário. Ele chega forte no adversário. Dá um esbarrão no adversário Romero. E o árbitro vai lá e expulsa o Romero. Eu achei exagerado, né? Um amarelo cabia. Mas enfim, o Romero também deu motivo. Pra que dar um encontrão desse jeito no adversário? Não sei. Enfim. Aí perdemos o jogo 2-1. E olha o árbitro, Lucas Casagrande, e o VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Essa dupla dinâmica, se eu não estou enganado, estava no jogo Bragantino e Grêmio. Aquele pênalti absurdo que deram para o Bragantino, que o Marlon, do Grêmio, deu um desabafo forte no final. Pois é, olha a dupla aí, em Juventude e Corinthians. Se não me engano, eram esses os árbitros, né? Aí teve Corinthians 1, Bahia 2. Mais uma derrota. Em casa. Teve um gol do Garro, anulado. Aí teve um gol confirmado do Guinegão. E depois um pênalti pro Bahia. Só que o pênalti pro Bahia, o árbitro marcou no campo, tá? Porque o Mateuzinho, ele faz o pênalti mesmo. Ele chega errado ali no Kaique do Bahia. Derruba e faz realmente o pênalti. E o árbitro Paulo César Zanovelli da Silva marca e foi pênalti mesmo, tá? Mas teve outros lances ali, um gol anulado do Corinthians e um gol confirmado com auxílio do VAR. Vamos relembrar aqui, claro. Vamos ver. Primeiro, o gol anulado do Garro, que o Kaique ele meio que ajeita no braço e dá assistência pro Garro fazer o gol, né? E segunda regra, tem que anular. Segunda regra, tem que anular, porque o cara que dá assistência levou com o braço ali, o Kaique. Nem mostra direito aqui, mas enfim. Assim, até onde eu sei, né? Tem que anular quando o jogador faz o gol e na jogada a bola bate no braço dele, né? Enfim. Mas quando o cara dá assistência e leva com a mão, parece que tá na regra que tem que anular também. Aí, anulou o gol do Garro. E tava 1-0 pro Bahia já. Né? Enfim. O GE nem mostra direito aqui, né? Nem mostra. O Kaique ajeita com o braço e dá assistência para o Garro. Aí, ó. O juiz dá o toque de braço. É o Paulo César Zanovelli da Silva. O mesmo que tava em Corinthians e Internacional 4-2. Né? Esse aí adora anular gol do Corinthians. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim. Aí depois teve o gol de empate que valeu finalmente. Não sei como ele não anulou. Ó. Sim, ele não conseguiu anular o gol do Guinegão. Que foi o primeiro do Guinegão como profissional, não foi? Deixa eu ver, que foi um lance aqui que o Guinegão... Ó, ele faz o gol de puxeta. Aí parece que dá impedimento. Ele tava impedido, só que ele não participa do lance. Aí gera uma nova jogada e aí ele entra em posição legal. Aí ele é chamado no VAR. Ele vai checar e aí dá o gol do Guinegão. O Guinegão tava impedido. Aí surge outra jogada no lance que ele não tava impedido. E aí confirma o gol. Aí depois teve o pênalti do Mateuzinho,
que sai o segundo gol do Bahia e a gente perde, né? Aí, olha só, teve Vasco e Corinthians. Pois é, o Corinthians venceu, porém teve um pênalti pro Vasco. Claro, um pênalti do Ramalho que desvia a bola com a mão dentro da área. O árbitro, Rodrigo José Pereira de Lima. O VAR, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Vamos relembrar. Sim, vamos relembrar. Olha aqui, ó. Claro, ele vai no VAR, tava 1-0 pro Corinthians. Aí ele vai no VAR, claro. Aí dá o toque de mão do Ramalho, ó, dentro da área. O Ramalho mal viu a bola. Meu, sei lá, ele tava em posição natural, talvez, enfim. Mas o árbitro entendeu que ele tava ampliando o espaço dele com a mão. Aí deu pênalti. Aí o Vasco empatou, mas o Corinthians, no fim das contas, acabou vencendo. Aí teve Corinthians e Palmeiras, Ramon Abate Abel apitando. E claro, ele marcou um pênalti para o Palmeiras, né? São Paulo e Palmeiras, ele, né, fingiu que não era com ele o pênalti para o São Paulo. Mas pênalti para o Palmeiras, ele marca na hora, né? Do Charles em cima do Flaco Lopes, né? Enfim, e foi 1-1 esse jogo aí, tá? Vamos continuar aqui? Aí teve Sport e Corinthians, perdemos, mas num jogo o gol do Zé Lucas, do Sport, foi anulado por impedimento na jogada, enfim. Aí teve um Corinthians e Flamengo, que o Wilton Pereira Sampaio apitou, e ele só deu um pênalti pro Corinthians, ele marcou no campo, não teve auxílio do VAR, e foi o pênalti que o Yuri bateu de cavadinha e perdeu, enfim. Aí teve, meu Deus, cara, esse foi o que mais me irritou de longe. Internacional e Corinthians no Beira-Rio. Teve o gol do Hugo anulado por impedimento, o gol do Oscar Romero anulado por impedimento e o pênalti do Kaká em cima do Bruno Henrique no último lance do jogo. O árbitro, Rodrigo José Pereira de Lima. O VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. De novo esse Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Pois é. Aí vamos relembrar, Inter e Corinthians. Primeiro, o impedimento do Hugo, né? Que ele recebe o passe ali e ele acaba fazendo o gol, né? O Hugo. Seria o primeiro gol dele pelo Corinthians. Vamos só rever o gol aqui, ó. O gol do Hugo. Ele faz o que seria o segundo gol do Corinthians, o Hugo. E aí, claro, o árbitro dá o gol em campo. Ó, já tava pra sair a saída de bola, só que aí dá o impedimento, ó. O VAR... Mano... Cara, eu custo acreditar que isso tava impedido. Eu custo acreditar. Enfim, aí ele deu o impedimento. Milimétrico, né? Talvez o impedimento semi-automático desse impedimento mesmo, mas enfim. O VAR, ele é tão desacreditado que a gente duvida, né? Aí a confirmação do impedimento no lance. Aí beleza. Aí teve um gol do Inter, que foi anulado. Não, esse foi absurdo, né? O cara chuta, a defesa do Corinthians dormindo ali, mas o cara tava na frente do Cássio. O gol do Oscar Romero. A gente ia tomar um gol do irmão do Romero. Caraca, tem coisas que só acontecem com o Corinthians. Mas tinha um cara ali, ó, que tava na frente do Hugo Souza e tava impedido, né? Ele até pula no lance, mas ele atrapalha a visão do Hugo Souza. E o VAR chama de forma surpreendente, né? Porque não, de verdade, eu fiquei surpreso quando ele foi no VAR e anulou. Fiquei chocado. Caramba, alguma coisa para o Corinthians, em favor do Corinthians. Ele conseguiu, uau! Aí ele chama até o Bandeirinha ali para auxiliar. Não, ele chama o Bandeirinha pensando, então, eu quero muito dar esse gol, cara. Nossa, eu quero muito dar esse gol pro Inter. Será que não tem jeito? Aí o Bandeirinha falou, não, meu amigo, o futebol tem regras, né? E segundo a regra do impedimento, se o jogador ficar ali parado na frente do goleiro, atrapalhando a visão do goleiro, e ele tá em impedimento, tem que marcar o impedimento, né? Aplica a regra. Aí o árbitro pensou, que bosta. Ele teve que aplicar a regra e anulou o gol do Internacional.
né? Ele ficou muito triste com isso, tenho certeza. Mas claro, ele compensou o Internacional. Sim, ele compensou o Internacional. Por quê? Porque no final do jogo, esse maldito me inventa o pênalti. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Quer ver? Gente, eu fiquei puto nesse lance. Não, olha só. Esse foi o momento do lateral. Vocês conseguem ver aí, né? Já tinha passado dos 50. Já tinha passado dos 50. Apita o final do jogo, desgraçado. Não, pode cobrar o lateral, Internacional. Vai que acontece alguma coisa pra salvar vocês. Pois é. Pois é. Ah, o lateral. Aí o Kaká, né? Chega no Bruno Henrique, né? Aparentemente nada. Nada, claro. Mas o VAR, ó, ele tem que, ó, ele fica ouvindo. Então, tem um pênalti pro Inter? Claro que tem um pênalti pro Inter. É claro que tem. Como não teria? Como não teria? No último lance do jogo, ele me inventa o pênalti do Kaká em cima do Bruno Henrique. Inacreditável. Inacreditável. O Dorival ficou louco, ó. O Dorival tomou até cartão amarelo. Ele ficou louco, o Dorival. E claro, ele dá o pênalti, ó. Faz a merda do sinal dele de vídeo, ó. Pronto, pênalti pro Inter. É claro que é pênalti pro Inter. É incrível isso. É incrível o quanto o VAR gosta de ficar vasculhando tudo ali para dar um pênalti. É incrível isso. É incrível isso. É incrível. E aí teve Corinthians e Mirassol, né? No momento que eu estou gravando e postando esse vídeo, numa data FIFA, o último jogo foi essa vitória contra o Mirassol. E teve um pênalti para o Corinthians com auxílio do VAR, tá? Um pênalti do Reinaldo em cima do Yuri Alberto, beleza? E vamos relembrar aqui também, claro. Pera aí, tirar o volume. E o Yuri Alberto ia fazer o gol, o Reinaldo puxa ele. Aí o árbitro vai no vídeo e marca o pênalti do Reinaldo em cima do Yuri, que o Maicon cobra e faz o gol. Aí, ó. Ele marca o pênalti. Pênalti para o Corinthians. Pois é, evento raro no campeonato, né? E o árbitro era o Felipe Fernandes de Lima, o VAR, Márcio Henrique de Góes. Bom, que mais que eu anotei aqui? Já deu mais de meia hora de vídeo, mas vamos lá. E tá aqui, ó, decisões do VAR, contra. Tá aqui todas as decisões contra. Contra o Vasco, 2 gols anulados. Contra o Inter, a mesma coisa. E aqui as decisões a favor, tá? Isso é com o auxílio do VAR, tá? E tá aqui, ó, foram 15 contra e 9 a favor. Pois é, o Corinthians é o time que mais teve decisões contra ele com o uso do VAR no campeonato. 15 decisões contra e 9 a favor. Né? Um monte de gols anulados por falta na origem, pênaltis, né? Um monte de gols anulados, né? Teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gols. 7, quase metade foram de gols anulados, né? Aí que mais que eu anotei aqui, ó? A arbitragem, sim, eu separei por árbitros aqui também. Por exemplo, o Daronco apitou 3 jogos do Corinthians. A vitória contra o Vasco, contra o Sport e a derrota para o São Paulo. O Felipe Fernandes de Lima, 4 jogos, né? Não teve nenhuma polêmica, assim. A única coisa que ele precisou do VAR foi um pênalti, né, no último jogo contra o Mirassol, que foi o 3-0. E só. Nos outros jogos, ele nem usou o VAR. Paulo César Zanovelli da Silva, 3 jogos. 3. E foram 3 decisões contra e 2 a favor do Corinthians, né? Ó, Ramon Abate Abel, 2 jogos. E nos 2, ele marcou o pênalti para o adversário. Contra o Flamengo, ele usou o VAR. Por isso tá escrito aí, ó, uma decisão contra. E contra o Palmeiras, ele marcou no campo mesmo, né? O Klaus, até fiquei surpreso. Ele apitou um jogo do Corinthians, que foi o clássico contra o Santos. Pois é, o Klaus, um jogo só. Agora, olha esse infeliz. Rodrigo José Pereira de Lima, 4 jogos. 4. Em 3,
desses jogos, ele marcou pênalti para o adversário. E sempre com o auxílio do VAR. Contra Fluminense, Vasco e o Internacional. Nesses 3 jogos, pênalti para o adversário com o auxílio do VAR. No campo não enxergou nada. Mas aí quando o VAR vem e chama ele dá o pênalti com entusiasmo, com vontade, né? Só contra o Botafogo que ele não conseguiu achar nada. Incrível isso, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Aí outro árbitro, Wilton Pereira Sampaio. Teve um jogo só, que foi a derrota para o Flamengo. Ele marcou um pênalti no jogo, mas marcou no campo, não precisou do VAR. Que foi o pênalti que o Yuri perdeu. Enfim. Aí eu separei também o VAR aqui, ó. Os árbitros de vídeo. Por exemplo, Daniel Nobre Bins. Ele esteve no VAR em 3 jogos do Corinthians, né? Teve uma decisão contra, que foi a expulsão ali que reverteu para amarelo no empate com o Atlético Mineiro. Aí Gilberto Rodrigues Castro Júnior. 2 jogos, 4 decisões contra e 1 a favor. Beleza, né? Vamos ver o que mais aqui que eu quero mostrar. Rafael Trace, esse é interessante. Foram 4 jogos com o Trace no VAR. Foram 2 decisões contra e 1 a favor. Essa contra o Bragantino, olha, pelo amor de Deus. Aí teve Rodrigo D'Alonso Ferreira. 2 jogos e 3 decisões contra. Ele conseguiu em 2 jogos 3 decisões contra o Corinthians. 2 gols anulados e um pênalti. E aí tem o Wagner Hillway, que foram 3 jogos e 1 decisão a favor, né? E aí, gente, o que acontece? Se vocês querem saber melhor sobre os árbitros, por exemplo, a gente pode vir no meu timão, vou até mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. O meu timão, ele mostra um histórico dos árbitros que apitaram jogos do Corinthians, né? E tá aí o árbitro Anderson Daronco. Pois é, ele apitou 18 vitórias do Corinthians, 12 empates e 14 derrotas. Foram 44 jogos, né? Só esse ano ele apitou 4 jogos, 3 pelo Brasileiro. E na Copa do Brasil ele apitou o jogo da volta contra o Palmeiras no Allianz. Se não me engano, nem teve polêmica naquele jogo, enfim. Ah, teve a expulsão do Aníbal Moreno, né? Que ele cabeceou o Martínez. E o Daronco foi no VAR e expulsou o jogador do Palmeiras. Mas enfim. O próximo que eu quero mostrar, o Bruno Arleu de Araújo. Vamos mostrar ele? Esperar carregar? Olha aí, ó. Bruno Arleu de Araújo. Ele apitou, deixa eu ver, 12 mais 8, 20, mais 8, 28, né? Foram 12 vitórias, 8 empates e 8 derrotas do Corinthians que ele apitou. Esse ano, ele apitou 2 jogos pelo Brasileiro, um empate com o Bahia e a derrota para o Bragantino, que ele dá aquele pênalti escandaloso do Kaká, né? Que o Kaká levanta a perna, enfim. Outro árbitro, Paulo César Zanovelli da Silva. Esse ano, ele apitou 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Ele anulou 2 gols contra o Inter e também anulou contra o Bahia e confirmou um gol contra o Bahia. Contra o Ceará não teve polêmica, né? Enfim, e deixa eu ver outro árbitro. Olha só, Ramon Abate Abel. Até me surpreendeu. Ele apitou 11 vitórias do Corinthians, 5 empates e 3 derrotas. Olha só. Até que apitou muitas vitórias do Corinthians, o senhor Ramon Abate Abel, né? Ele apitou, deixa eu ver, 19 jogos, né? 19. Esse ano, ele apitou 2 jogos, que foi a derrota de 4 para o Flamengo e o empate com o Palmeiras, né? Ano passado, ele apitou a vitória contra o Flamengo em casa. Que ele marcou um pênalti pro Flamengo, né? Marcou um pênalti do Ramires, do Martínez, que a bola bate no braço do Martínez, não foi? Enfim, esse aí, não, nos últimos 3 jogos que ele apitou do Corinthians, ele marcou pênalti para o adversário. Contra o São Paulo, nesse 2-2, não teve pênalti, né? Não teve. Mas nos últimos 3 jogos, o Ramon Abate Abel marcou pênalti contra o Corinthians, né? Olha só, Rafael Claus. Olha o Klaus, foram 20 vitórias do Corinthians que ele apitou, 9 empates e 14 derrotas, né?
Então ele apitou 43, é isso? 43 jogos? Ele apitou esse ano, deixa eu ver, 3 jogos, 3. Todos clássicos foram Palmeiras e Corinthians, primeira fase do Paulista. Palmeiras e Corinthians, o jogo da ida da final, né? O jogo da ida da final. Nesse 1-1 com o Palmeiras, ele marcou um pênalti para o Palmeiras, que o Estevão cobrou e o Hugo Souza pegou. E nessa vitória não teve polêmica, eu acho, né? Que foi o gol do Yuri, o primeiro jogo da final. E aí ele apitou Corinthians e Santos pelo Brasileiro, 1-0 Corinthians, né? E tem também, claro, o maledito Rodrigo José Pereira de Lima. Ele apitou 3 vitórias do Corinthians, 2 empates e 2 derrotas. Ele apitou nesse ano 4 jogos, 4. Marcou pênalti para o Fluminense, pênalti para o Vasco, pênalti para o Internacional. Aí ele apitou também, há 2 anos atrás, Grêmio e Corinthians. Pois é, ele apitou o Grêmio e Corinthians, que foi 1-0 para o Corinthians, né? E nesse jogo, ele não deu um pênalti escandaloso em cima do Matheus Bidu. E melhor, ele expulsou o Bruno Mendes depois. Olha que coisa, né? Então esse cara já tem histórico. Então, meus amigos, eu quis fazer esse tema de arbitragem com vocês. Por quê? Pra gente começar a ficar de olho, né? Nesse projeto que eu fiz no Word, eu vou atualizando eles, tá? Eu vou atualizando esse projeto. Nos próximos jogos do Corinthians, eu vou colocar o árbitro, o VAR, e se teve alguma coisa ali de pênalti, impedimento, com auxílio do VAR, eu coloco também. E vamos anotando, né? E vamos entendendo os árbitros que colocam para apitar jogo do Corinthians. Porque esse que eu mostrei, Rodrigo José Pereira de Lima, ou até o tal do Paulo César Zanovelli, por exemplo. Se esses caras apitarem mais jogo do Corinthians, eu vou surtar. Principalmente Rodrigo José Pereira de Lima. E alguns árbitros de vídeo também, como o senhor Rafael Trace, né? Então, gente, eu quis gravar esse vídeo para começarmos a ficar de olho nesses caras. Sim, ficar de olho. De olho bem aberto nesses caras, né? E vamos ver nos próximos jogos quem vai apitar, quem vai estar no VAR. E vamos ver se vai ser figurinha repetida, né? De alguém que fez cagada contra o Corinthians. Vamos ficar de olho. E eu espero que no Corinthians alguém esteja fazendo esse trabalho, que é um trabalho simples, básico, sabe? De pesquisa, para mostrar pro presidente. Pro Fabinho Soldado, olha só isso aqui, ó. Esse cara já apitou um monte de coisa contra o Corinthians. Ele não pode mais apitar jogo nosso, e aí? E assim, gente, eu até entendo que algumas decisões contra talvez até aconteceram de fato. Talvez até aconteceram. Mas teve outras que não dá pra aturar. Não dá. Então é pro Corinthians ficar de olho e a gente também. E eu vou anotando aqui os próximos jogos, tá? Beleza? Então é isso, galera. É isso que eu queria trazer pra vocês. Eu quero que vocês comentem aí o que vocês acharam, tá? Disso aí que eu trouxe. As polêmicas, tá? E é isso. Vamos ficar de olho. E é isso, né? Bom, eu quero que vocês comentem o que vocês acharam. E se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. E vai, Corinthians!